que vai abrir o nosso espetáculo. Bom dia para todos e todas. Bom, primeiro é uma responsabilidade gigante, mas eu me sinto muito companheiro, muito colega, parceiro. Eu acho que essa é uma condição que foi muito importante para a gente nos últimos anos no laboratório. O evento de hoje é uma devolutiva, né, do processo de P&D, que o consórcio de laboratórios, não só do LabFuzz, do Laboratório de Águas e Cidades e também do CIS Bahia, desenvolveu aí com uma série de soluções conceituais para Maricá. E a nossa parte aqui de exposição hoje vai ser a parte de tomada de decisão, né, e governança. Eu vou fazer uma pequena introdução, vou falar do que a gente concebeu, dos principais desafios que a gente encontrou nos últimos 2 anos de projeto, né, que a gente está indo aí agora para um aditivo, e aí tem uma situação bastante interessante, nos quais os projetos conceituais se desenvolveram. Eu acho que a grande riqueza que a gente teve no processo dentro da universidade foi justamente criada dentro das reuniões sistemáticas de coordenação e depois expandido para as reuniões de pesquisadores e depois a troca de problemáticas e busca de soluções. E hoje eu acho que os 3 laboratórios eles têm assim um entrelaço muito grande, né? De forma que eu digo que é um consórcio. De fato, a gente está numa operação consorciada com esse objetivo realmente de solucionar o que foi o objetivo inicial, que era realmente a questão do sistema lagunar, né, como cerne das soluções. Claro que existem outros projetos dentro desse contexto. Então, eu vou fazer uma pequena introdução e depois vou passar para os comentários do professor Cossenza também. Então, essa condição de tomada de decisão, então a gente já falou muito dos custos de oportunidade, incertezas, os trade-offs, os efeitos e impactos, né, a utilidade, complexidade, os incentivos e as restrições, né? Então, a gente tem como essa situação uma demanda, né, por projetos, por soluções, problemas efetivos, e um elenco de alternativas que é visto, né, pela complexidade de suas restrições. Então, o que a gente planeja aqui conceitualmente é uma entrega realmente que permita uma governança participativa, transparente, né, que hoje é muito valorizada pela sociedade e importante nesse processo democrático e na construção de realmente uma coisa que o professor Canedo sempre falou, né, de propostas de Estado, né, que tem uma visão estratégica, né, já não de curto prazo. O método de tomada de decisões, o slide ficou um pouco quebrado ali, mas a gente identificou algumas oportunidades, fizemos a coleta de informações, essa identificação de alternativas de projetos, e aí depois eu vou falar um pouco também desse julgamento, né, a seleção das melhores alternativas de melhor utilidade, o próprio sequenciamento que apareceu dentro do processo, sequenciamento de como os projetos são implementados também com diferentes entregas, né, na esfera social, econômica, ambiental. E aí a gente esbarra, né, com o motivo principal pelo qual a universidade é procurada, é buscada, né, justamente para estabelecer essa delimitação de fronteiras num processo de decisão, mas trazendo aí a maturidade, a experiência, né, essa visão estratégica, o apoio técnico, formação qualificada e sistematizada. Dentro desse ambiente, a gente tem um contexto socioeconômico ambiental e a gente dialogou, né, com o tempo de implementação, com esse grau de mudança das variáveis, e aí Maricá tem uma característica bastante interessante, que já foi bastante discutida, quanto ao financiamento da parte dos royalties de petróleo, e que traz uma condição de impulso para investimentos na cidade, né? Então, essa relação das influências
regionais, externas, no horizonte de análise, e as ferramentas que a gente trata, né, e os PIDs que estão sendo apresentados pelo consórcio, têm esse objetivo de reduzir incertezas no processo de decisão, né? Então, a gente tem diferentes níveis de maturidade aqui apresentados, de soluções conceituais, estudadas, né, e relevantes posicionamentos aí a serem tomados pelos gestores da cidade nessa implementação. O acompanhamento sistemático, esse processo de revisões, né, e de atualização. Então, para a gente, nos diferentes estados, diferentes momentos, né, do horizonte temporal. O apoio por comitê, que se apresentou bastante interessante, né, que a gente, no primeiro momento do framework, sugeriu esse apoio por comitê por parte da gestão num momento futuro, como visão da constituição de um ambiente preditivo de análise, uma série de condições, mas que com a questão da execução do diagnóstico, né, e aí a gente desenvolveu em conjunto, no primeiro momento, o Laboratório de Água e Cidades, as caracterizações de projeto. Isso também nos trouxe um desafio de linkar coisas que são apontadas, impactos que são apontados dentro do ambiente de projeto, para uma base de dados de um diagnóstico que havia sido feito, levantamento de diversos dados. Uma condição que era interessante é que a gente dialogou com diferentes bases, com diferentes informantes, diferentes níveis de certeza, e a gente não poderia simplesmente utilizar ou aplicar aqueles dados, isso está em processo, e a reunião, o uso de comitês para validação dessas bases e atribuição de um nível de pertinência ali, de incerteza, está sendo uma ferramenta bastante interessante. E eu acho que essa questão, acho que esse slide talvez seja um dos principais aí nessa elucidação, né? Onde você tem a equipe de projeto fazendo essa caracterização dos projetos, a demanda dos projetos P&D, a base de dados, porque nós do LabFuzz estamos medindo os impactos e gerando esses relatórios de impactos econômicos, sociais, ambientais, tentando, de uma certa maneira, delinear isso, né? E aí, à frente, o Fernando vai poder colocar também essa condição dentro da esfera de geoprocessamento. E aí a gente tem os cenários, né, feitos com análise técnica e orientações para decisão dentro de um módulo de gestão que vai ter que tomar decisões em termos do que deseja obter, se é mais desenvolvimento econômico, se é mais defesa, até estamos na semana, né, do Dia do Meio Ambiente, se é mais uma pegada mais ambiental, sabendo e ciente que, se quiser desenvolver todas essas frentes ao mesmo tempo, dificilmente vai maximizar alguma, mas vai maximizar o conjunto. E aí, aqui, eu vou passar rapidamente essa questão da caracterização tipológica, como eu mostrei no outro gráfico, os projetos P&Ds vistos por um conjunto de variáveis de impacto, um módulo colaborativo, que estava explícito lá, né, que é uma técnica que permite mesclar as bases de dados em diferentes fontes e dados, possibilitando reconhecer esses graus de certeza. Essa transição das funções de pertinência, né, com a caracterização dos projetos em primeiros impactos sociais, econômicos e ambientais, mas que não são diretamente casados com a nossa base de dados. Então, a gente tem funções de pertinência atrelados à descrição em linguagem natural, explícita nos formulários de caracterização, para a base de indicadores, de forma que a gente pode executar determinadas contagens de determinados perímetros de impacto ali. Aqui é um exemplo simples, né, a expectativa quanto ao aumento de renda nos próximos 5 anos. Então, os comitês eles têm condição de analisar, frente à base de dados, alguns cenários. O módulo de ênfase, como eu disse, que você pode posicionar, né, o que você quer dar como ênfase dos projetos, e isso vai alterar levemente o sequenciamento, porque uma condição que a gente observou também foi que, embora os projetos fossem feitos individualmente, eles se representam, em termos de implementação, como bloco para a solução. Então, esse ganho dessa percepção
gerou uma condição de amarrar, nesse momento agora, de conceitual, a importância de realizar esses projetos em bloco. Não adianta fazer um parque isolado de outro, né? E aí esse estudo evoluiu bastante. Então, tem um módulo integrador que faz toda essa abordagem, né? Capaz de processar, né, esses módulos técnicos colaborativos e a ênfase de projetos, e ele gera uma condição meio que calcada em ordenamento e hierarquização dos impactos, e com a plotagem, aqui é só uma imagem ilustrativa, o Fernando vai poder explorar bastante aí a questão do georreferenciamento, geoprocessamento, né? E a gente consegue dizer, ó, dentro de um horizonte, que projetos, que grupos de projetos a gente implementa antes de outros, dado restrições orçamentárias, uma vez que dificilmente, digo dificilmente, mas assim, a gente não sabe quais são os limites de financiamento e de articulações, porque, inclusive, com financiamentos internacionais e nível do governo federal, obras de PAC e toda essa possibilidade, mas que dificilmente assim, a gente interpreta que tem uma variável ligada à condição de desembolsos por tempo. Então, dado que tem uma restrição de desembolso, que projetos podem ser selecionados em função de outros, né, nessa implementação. E aqui já é um dos últimos slides, porque eu quero entregar esse microfone para o professor Cossenza para fazer as observações bastante pertinentes sobre a experiência de incertezas e, né, em cenários de planejamento. Mas a gente tem hoje uma série de pequenos módulos, né, que estão ligados à análise de um informante, a relações fuzzy, a decisões multicriteriais, multi-estágio, que está ligado a essa implementação dos blocos de projetos, e com o uso de algumas técnicas que foram desenvolvidas dentro do laboratório nos últimos 40 anos pelo professor Cossenza, pela equipe, né, e colaboradores, né, que está na categoria de Expert Systems. Sobre essa condição, eu queria chamar a atenção para uma condição bastante importante, né, que o LabFuzzy tem um histórico muito grande em termos de planejamento, o trabalho do professor Cossenza dentro de planejamento regional, inclusive do biodiesel também, com Cossenza, Fernando também, juntos são 450 anos de poli, né, porque cada um tem 225 de medalha, né? Então é uma responsabilidade, né? Nós não somos recorrentemente associados como um laboratório que executa inteligência artificial, embora nós sejamos intimamente ligados ao surgimento de inteligência artificial, uma vez que a gente trabalha com processamento de linguagem, e aí eu deixo aqui, está até gravando, minha não sei se é solicitação, reclamação, mas eu falo assim, eu acho que a universidade, em outros momentos, já teve olhos mais cuidadosos para o LabFuzzy, e nesse momento em que a inteligência artificial ganhou o mercado e está bastante, acho que o LabFuzzy ficou um pouco moderado dentro dessa visibilidade frente a tantas iniciativas, embora nós sejamos bastante importantes nesse processo, principalmente nos que são ligados a soluções com extrema complexidade e bastante customizados, porque soluções gerais, né, de escala, na maior parte das vezes, não resolvem os problemas que esse consórcio de laboratórios, por exemplo, precisa enfrentar. Passo a palavra, professor Cossenza. Esse é um problema, passar a palavra para mim. Fala só um pouco mais perto, senhor. O LabFuzzy, ele foi... Primeiro eu coloquei ele no papel, né? E não sei por que razão, houve a notícia se espalhou que tinha um LabFuzzy na COP, né? E um dia eu recebi um comunicado de um instituto de Montevidéu querendo visitar o LabFuzzy, não tinha nada. Eram apenas alguns trabalhos individuais, e
em função disso, eu comecei a trabalhar no sentido de criar o próprio laboratório, né? E conseguimos isso, né? Temos hoje uma equipe exemplar, um grande gerente de projetos, que é o Safortes, né? O Fernando Rodrigues Lima trabalha comigo também há algum tempo, né? E, em função das demandas que nós tivemos, né, nós fomos percebendo que a matemática clássica não resolvia os problemas complexos. Não tinha como resolver problemas complexos, né? Tanto que as distâncias existentes na literatura, tanto de Minkowski como do Mahalanobis, né, são expressões internacionais de alto nível. Minkowski foi professor do Einstein, né? Essas distâncias, esses cálculos de distâncias, tipo euclidianas, elas não serviam para a gente medir as distâncias entre os fatores, entre todos os elementos de um projeto, né? Mas o que aconteceu? A necessidade de se fazer as coisas por contratos realizados pela COP, né, sem ter uma ideia da magnitude do problema, né, é isso que vocês vão enfrentar. De repente, você é chamado para resolver um problema e acha que esse problema é trivial, né? E não é. Uma das coisas que fez um aprimoramento maior do modelo foi um projeto da Petrobras, onde o Fernando trabalhou comigo, né? César das Neves, que podia estar aqui. Na realidade, fomos nós três só que pegamos esse projeto. Tinha alguns auxiliares, né? Mas esse projeto, só para vocês terem uma ideia, quando a gente se forma, está na academia, né, vocês não podem recusar propostas de projetos, né? Então, eu tive 2 projetos complexos. Um foi do Rio Grande do Sul e o outro foi da Petrobras. Esse exigiu um aprimoramento do modelo de uma forma extraordinária, né? Vou contar uma história rapidinho. A professora Ângela Uller era a diretora da COP e ela me chamou e disse: Cossenza, você vai se encontrar com Maria da Graça Foster, da Petrobras. Esse forte dela é forte mesmo, tá? E nós estamos com uma responsabilidade porque veio uma carta da Secretaria Civil da República designando a COP para fazer o primeiro plano regional do governo Lula. E esse plano vai começar com projetos de biodiesel. E você está designado pela COP para coordenar esse projeto. Chegando lá, em pé mesmo, ela já foi falando: olha, não pense o senhor que só vai localizar as usinas de biodiesel. Primeiro, você vai definir as áreas de plantio onde a semente das oleaginosas tem mais produtividade. Depois, você vai localizar as usinas de álcool. Localizando as esmagadoras das sementes, criar uma rota etílica com uma rota do óleo. Aí sim, vocês vão localizar as usinas de biodiesel. Eu disse para ela: posso sentar? Eu não tinha nem sentado ainda, né? Eu disse: pode sentar. O senhor tem essa responsabilidade porque... Depois eu lhe digo. Aí ela começou, eu perguntei: quantos municípios eu tenho que hierarquizar? 1.789. Quantos fatores a Petrobras pretende colocar nesse problema? 23 fatores. Eu digo que eu só posso trabalhar com 4 níveis: que é crítico, condicionante, pouco condicionante e irrelevante o fator. Com esses dados que a senhora está me dando, vão ser 1.740 variáveis. Não tem matemática para isso. Aí ela deu um murrinho na mesa e disse: tem sim, senhor, porque a COP assinou o contrato com a Petrobras, com o Ministério de Minas e Energia, e o senhor tem essa responsabilidade de fazer.
Então, o que eu quero dizer para vocês é que, de repente, vocês encontram um problema desse tipo. Tá? Nós estamos na academia, somos cientistas, então nós não podemos recusar. Né? A recusa é um fracasso. Eu tive vontade de sair do país, né? E estrangular a Angela. Aí ela disse assim, e tem mais uma coisa, esse modelo matemático rodando, eu quero ver georreferenciado na tela aqui, em tempo real. Olha a magnitude do problema. Aí eu comecei a reestruturar um modelo que eu já tinha, né? Levei algum tempo e a gente chega à conclusão que a matemática clássica não serve, porque tem um momento em que passa o projeto, né? Eu passo um projeto, eu fui para lá por um projeto, você estava com 4. E ela disse, antes que eu sair, ela disse assim, e tem uma coisa, eu quero que a COP dê uma solução para a glicerina, que ela sai automaticamente do biodiesel da mamona. Então, para um projeto, eu já estava trazendo 4 ou 5. E aí eu comecei a trabalhar a matemática desse projeto. Como é que eu vou fazer? Porque todas as regiões vão entrar, todos os fatores vão entrar. Tem regiões que não pedem aquele fator, mas aquele fator existe na região. Né? Definir todos os fatores. Então, eu comecei a trabalhar a estrutura modelar. 0 vezes 0 não pode dar 0. Porque se o projeto não pede um fator que a região tem, que a região não tem, eu não tendo demanda desse fator e a região não tendo esse fator, porque estão num conjunto de fatores, a minha demanda é 0 e a oferta dele é 0. Então, esse 0 não pode ser 0, porque 0 é uma penalidade. Porque quando eu preciso, ele não tem, é uma penalidade. Então, comecei a desenvolver toda uma matemática. Né? Então, ela não comutativa, né? Fui desenvolvendo esse trabalho até chegar, né, a pontos em que eu tive que trabalhar 3 conjuntos. Conjunto de fatores que não existem, que é quando há a demanda do fator e a região não tem. Então, isso criou um problema com a matemática. Como é que eu posso criar um conjunto de fatores que não existem? Né? Na realidade, era o impacto da ausência do fator por projeto. O vazio, o conjunto vazio que eu botei era aquele que você tem todas as condições para desenvolver o projeto, mas não tem infraestrutura. Então, eu tenho uma matriz de vazio. Eu não vou eliminar aquela região porque eu posso colocar infraestrutura. Então, esse conjunto vazio, ele é como na vida, né? E como doutorado. A gente, quando está fazendo doutorado, a gente tem um conjunto vazio do lado do estado da arte, que é onde a gente pula do estado da arte para esse vazio. Né? E daí para frente. Né? Então, 3 conjuntos foram criados. O conjunto de fatores que não existem, o vazio e o 0. Porque muita gente confunde o 0 com o vazio. O 0, na realidade, é o nada. O vazio não, o vazio é o nada. O 0 é o elemento nulo, ele existe. Ele é até perigoso. Tem um livro que é Zero, Dangerous Number. Né? Então, se você tem o 0, você tem o vazio e o conjunto de fatores que não existem, tem que trabalhar com isso. Né? Felizmente, eu consegui desenvolver esse modelo. E convidei o Fernando Rodrigues Lima e o César das Neves, porque eles ainda queriam que estudasse a viabilidade de cada projeto, em cada região. Então, essa magnitude levou a gente a criar um problema bastante consolidado, que o LabFuzz tem usado em várias circunstâncias. Né? Nós estamos usando no campo da saúde, na arquitetura, na engenharia, né? Porque é um modelo de hierarquia.
que ele contorna a inconsistência da aritmética, porque ele é hierárquico. Qualquer número que você coloca uma hierarquia em relação a esse número, né? Então, esse modelo deu sustentação aos projetos do LabFuzzy, né? E eu acho que todos esses nossos projetos estão sendo muito bem elaborados pela equipe nova que nós temos, né? Depois foram surgindo outros. E o interessante é que eu não tinha ideia de como o meu modelo rodando ia ter o georreferenciamento. Aí o Fernando, trabalhando como uma formiguinha, foi conseguindo, né? E esse trabalho, o primeiro relatório não foi entendido. O relatório não foi entendido. E quando a Petrobras não entende, é uma penalidade. Isso é horrível. Fazendo trabalho, vem uma penalidade. Nós corrigimos o que era possível para traduzir numa linguagem acessível, né? E o César das Neves tinha que examinar ainda a viabilidade de cada projeto. Aqueles projetos que não eram viáveis no Brasil, cujo resultado do produto do biodiesel era facilmente vendido para a Europa, que as diretrizes europeias estavam substituindo o biodiesel pelo diesel. Então, a gente não tinha muito problema, a gente não precisava calcular nada sobre também as inviabilidades de cada região, né? E como foram poucas regiões que tinham 100% de possibilidades, a Maria da Graça pediu que a gente fizesse um corte em 0,8. Esse corte em 0,8 em fuzzy se chama AlphaCat, né? Para pegar mais municípios, né? E assim nós conseguimos concluir esse projeto, né? Foi apresentado em Brasília, a Dilma presidiu essa sessão, secretários de planejamento, ministros mesmo dessa ocasião. Infelizmente, nós fomos aplaudidos depois do primeiro carão que nós tivemos, né, da Petrobras. Então, isso vocês podem encontrar pela frente. Depois que você bota o anel no dentro, hoje não tem mais isso. Você não pode esconder para recusar um projeto, né? Eu acho que dei uma ideia mais ou menos para vocês do módulo central do LabFuzzy. Queria convidar agora o Fernando Rodrigues Lima para a próxima apresentação.